Estamos atrasados, né? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Márcio? Tudo na paz, todo mundo? Então tá todo mundo acomodado aí, então vamos começar, né? Vamos orar. Pronto, aí encosta a porta para nós aí. E vamos orar. Eterno, santo e bendito Deus, graças damos ao Senhor pela bênção de podermos estudar a Tua palavra, pelo que clamamos o Teu favor, clamamos o Teu cuidado, a Tua proteção, para que todas as coisas, ó Pai, sejam de conformidade com a Tua palavra. Mantenha o padrão de fidelidade requerido pelo Senhor. E que o Senhor mesmo, ó Pai, complete tudo aquilo que nós não podemos fazer nessa classe e em qualquer uma das outras, pois sabemos como somos falhos, miseráveis, pecadores, e carecemos do Senhor para nos esclarecer as mentes, desvendando, ó Pai, os olhos da nossa fé, para que contemplemos, ó Pai, as maravilhas da Tua lei. Guarda-nos, ó Pai, em todo o tempo. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos entrar no... Hoje nós vamos entrar nesse capítulo que trata do juízo final. Teoricamente é o último capítulo da nossa confissão de fé, mas para nós não será o último, porque nós começamos no 27. Então, esse ano nós começamos no 27, vamos agora até o 33. Rodrigo, seja muito bem-vindo de volta. O bom filho sempre volta a casa, né? Rodrigo Emerick, seja muito bem-vindo. Depois que você voltar, dê o nosso abraço lá pro Rei Charles. Fala com ele para ser menos muçulmano. Vamos lá. Então, esse ano nós começamos ali no capítulo 27, chegamos agora no capítulo 33 da nossa confissão, e no próximo domingo vamos continuar a partir do capítulo 1. Então nós estamos rodando a partir dali. Começamos no 27, vamos ao 33 e depois nós vamos para o primeiro capítulo e assim nós vamos continuando. Ok, pessoal? O capítulo 33, ele vai tratar da questão do juízo final. Esses dois últimos capítulos, o 32 e o 33, tratam da questão escatológica, ou seja, do estudo das últimas coisas, daquilo que acontece no fim, tá certo? Essa é a tônica ali dos dois últimos capítulos. E talvez vocês vão sentir falta aí daquelas coisas relacionadas a milênio, essas coisas assim, porque quando a nossa confissão de fé foi elaborada, não havia esse negócio, essa discussão a respeito de milênio, pós-milênio, não existia esse negócio não. Essa não era uma discussão corrente. Isso é algo que começou a aparecer lá pelos idos de, talvez no início do século passado, com aquela famosa Bíblia de Scofield, né? Começou a espalhar esse tipo de coisa. Mas a nossa confissão, ela não gasta tempo discutindo essa questão de pré-milenismo, pós-milenismo. Nós entendemos simplesmente que isso não existe na Escritura. O único capítulo que vocês vão ver na Bíblia que trata dessa questão de milênio é o capítulo 20, lá de Apocalipse. E como que ele trata? Quando passado esses últimos dias, esses 1000 dias, o diabo será solto. Se você prestar bem atenção, os números que aparecem no livro de Apocalipse são simbólicos, assim como aqueles 1000 anos que está dito ali, é puramente simbólico. A tradução desse 1000 anos, nada mais do que no tempo exato de Deus. Você vai ver que aqueles 1000 anos começa quando o diabo é preso. E onde que ele é preso? Na cruz. Na cruz ele é derrotado, acorrentado. Então está dito lá, depois vocês podem abrir lá em Apocalipse 20, vocês vão ver isso. E qual vai ser o final disso? Vai ser na vinda de Cristo. Então, se é na vinda de Cristo, está escrito lá também, né? Vai haver um tempo que o diabo terá que ser solto, tal, quando passarem esses 1000 anos.
Quando passar esses 1000 anos, então o diabo vai ser solto. Se esse milênio fosse literal, teria começado a contar lá de quando o diabo foi acorrentado na cruz. Então não há literalidade naqueles 1000 anos. Então a gente nem discute essa questão de milênio para cá, milênio para cá, para lá, né? Essa ideia de que Jesus vem, nós costumamos pregar a segunda vinda de Cristo, mas essa ideia de um milênio, ela prega a segunda e prega a terceira. Nós costumamos pregar somente a segunda vinda de Cristo, não a segunda, a terceira, a quarta, não existe isso. Mas de acordo com os milenistas, Jesus vem. Alguém assistiu aquele filme, esqueceram, ou como é que é? Deixados para Trás? Deixados para Trás. Alguém aqui assistiu? A ideia do Deixados para Trás. O que acontece ali? Está todo mundo aqui, de repente, desaparece metade do grupo aqui, some. Aí vai ver por que sumiram. Por causa do arrebatamento. Eles chamam de arrebatamento secreto. Parece que não tem muito de secreto não, porque está sendo no meio do povo, né? Mas eles chamam isso de arrebatamento. Então, Jesus vem e secretamente ele toma uma parte do seu povo, o resto fica aí, mas fica aí por quê e para quê? O evangelho vai ser pregado pelos crentes, né? Vai ser pregado por não crentes, já que os crentes foram todos levados, né? Então, os não eleitos agora que vão ficar por aí fazendo alguma coisa. Quer dizer, é algo que absolutamente não faz sentido, não vamos discutir isso, e a nossa confissão de fé, ela nem entra nessas coisas. Tá certo, pessoal? Então nós vamos estudar de acordo com a nossa confissão de fé. E é realmente uma situação absurda, né? Essa questão dos 1000 anos ali, que nós já vimos que não são literais. Ok, então vamos ver o que a nossa confissão fala. Antes de entrar propriamente no texto, nós, semana passada, estudamos exatamente esse período amarelo aqui. O que é esse período amarelo ali? É o que você fica fazendo depois que você morre e antes da segunda vinda de Cristo. Entendeu ali o que é aquele período amarelo? Chamado também de estado intermediário. Você morreu, e agora? Você ainda vai esperar algum tempo até a vinda de Cristo. Há muitas pessoas que estão ali naquele estado intermediário. Meu papaizinho morreu há 25 anos atrás, né? O Hermes sabe melhor do que eu, que ele melhor te conta. Ele está nesse estado intermediário. Sabe com quem que ele está lá? Com Adão. Ele está lá com Eva. Ele está lá com todos os que morreram antes. Paulo, Pedro, Tiago, João, está todo mundo naquele estado intermediário. E o que nós vimos semana passada? Que nesse estado intermediário, o corpo dorme, mas o espírito está vivo e ativo. O espírito, nós vemos lá, por exemplo, naquela parábola do rico e Lázaro, você vê que eles estão conversando. Você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver que os espíritos dos justos que estão no céu, eles clamam: até quando o Senhor não vingará o nosso sangue daqueles que, né, nos perseguiram e nos mataram, né? Nós vimos isso tudo na semana passada. Então eles estão vivos e ativos. Então quando nós morremos, nós imediatamente recobramos a nossa consciência em espírito. O que Jesus falou com aquele ladrão que se converteu na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não faz sentido ele estar no paraíso hoje mesmo se ele fosse ficar inconsciente. Paulo fala que o melhor é morrer e estar com Cristo, né? O morrer para mim é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, é lucro porque ele vai para um lugar melhor. Então ele não pode ir inconsciente, porque quem dorme lá no Salmo, esqueci qual Salmo, talvez o Salmo 15, ele vai dizer que os que dormem ou os que descem à profundeza não louvam a Deus. Então eles estão o quê? Parados. Há religiões, seitas, sei lá como é que a gente pode chamar, que advogam a ideia do sono da alma. Ou seja, quando a pessoa morre, elas, tanto o corpo quanto a alma vão para a sepultura e ficam lá dormindo. Tá certo? Ficam lá dormindo. Essa é a visão de alguns. E alguns até pensam mais, que
se esse que foi para a sepultura, no dia de Cristo, ele não for aprovado, ele vai ser simplesmente aniquilado. São os chamados aniquilacionistas. Então, no dia do julgamento final, ele simplesmente vai ser reprovado e vai desaparecer como fumaça. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus vem para julgar e mandar para o inferno eterno. Isso nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, nós não advogamos a ideia de sono da alma, de forma nenhuma. A pessoa morreu, ela recobra a consciência imediatamente, e não advogamos de forma nenhuma a ideia do aniquilacionismo. Tá certo, pessoal? Alguns textos colocam dúvida na cabeça de muita gente. Há textos como esses que estão citados aí, nós não vamos abrir, mas se você quiser abrir nesses textos aí, por exemplo, 1 Coríntios 11:30. Ele fala ali que aqueles que participam indevidamente da Santa Ceia, eles estão participando indevidamente da Santa Ceia, sem o devido preparo, sem uma confissão diante de Deus, sem uma tomada de atitude ao lado de Deus. O que é dito lá? Por isso há muitas pessoas o quê? Fracas, o que mais? Doentes, e não poucos os que dormem. Então você vai ver nesses textos aí, 1 Coríntios 11 e aqueles outros lá, se referindo aos que morreram como aqueles que dormem. Em outro lugar, nós já falamos aqui a respeito da alma dos justos que estão clamando lá no céu. Até quando, Senhor? Qual das duas coisas é verdade? Dorme ou fica ativo? Dorme ou fica acordado? A Bíblia tem texto que diz que as pessoas que já estão dormindo, aquele texto de Daniel ali, muitos dos que estão dormindo levantarão e serão julgados. Está escrito ali. Que estão dormindo. Afinal, dorme ou não dorme? Então, tem texto que diz que dorme, tem texto bíblico que diz que não dorme. Como que se resolve isso, pessoal? Depende do que está falando. Hein? Depende de quem dorme e quem está acordado. Depende do que se está falando. Né? Nós vimos na semana passada, né, Tito, que Deus fez 3 tipos de seres morais. Não, 3 tipos de seres. Primeiro, os anjos, são seres morais, puramente espiritual. Fez, na sequência cronológica, ele fez os seres puramente materiais, que são os animais, que não têm alma, não têm espírito. Esses não são seres morais. E Deus fez um ser híbrido, que é o homem, que ele é matéria e é espírito. Esse é diferente dos outros. Ele é matéria e é espírito. Mas qualquer um desses que tem espírito são imortais. São imortais. Aqueles que são puramente matéria, morreu, não haverá ressurreição para eles. Os animais, nós até falamos aqui que quando, no dia de Cristo, você esperar ver seu pet lá, você não vai ver. Você pode até ver outro, bem parecidinho, mas não o mesmo. Não mesmo, porque os animais são puramente matéria, eles não têm alma, eles não têm nada para ser perdoado, ou confessado, ou admitido naquele dia. Não tem isso, não serão julgados, tá certo? Então, os animais morreram, acabou para eles, Deus pode levantar outros animais até igualzinho, mas não serão os mesmos, tá certo? Então, o homem é corpo e alma. Por isso, quando nós vemos textos que se referem aos mortos como os que dormem, outros textos que apresentam os mortos vivos e falando, ambos os textos estão certos. Por quê? Por causa dessa visão dicotômica. Nós não somos monistas e nem tricotômicos, nós somos dicotômicos no sentido que nós entendemos o homem é matéria e espírito, o homem é corpo e alma. O corpo de fato está dormindo, então não mentem os textos que dizem, que se referem ao homem como aquele que está dormindo, aquele que morreu. Morreu, está dormindo. Está referindo-se ao corpo do homem, que haverá de acordar, que haverá de ressuscitar, que vai levantar-se no dia de Cristo. Tá certo? E quando a gente vê que eles estão vivos e ativos, o espírito foi ao céu.
No dia da ressurreição, o Espírito desce junto com o cortejo do Senhor Jesus Cristo, junto com os anjos, para retomar seus corpos ressuscitados. Agora sim, o homem será aquele ser híbrido que ele sempre foi. Tá certo? Entendeu? No céu só tem um que tem alma e corpo, que está lá hoje. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ah, mas e Enoque, Elias? Acredito eu que absolutamente não podem estar com corpo e espírito. Eles também estão aguardando esse dia da ressurreição, porque Cristo é das primícias do que dorme, é o primeiro a receber o corpo da glória. Então nenhum pode ter recebido o corpo da glória antes de Cristo, tá certo? Mas vamos deixar esses dois, né? Depois vocês resolvem aí com o pastor Jailton, aí deixa a encrenca com ele. Tá certo, pessoal? Mas eu penso assim, que eles não estão em corpo, obviamente eles não podem estar em corpo no céu. Somente o Senhor Jesus Cristo está em corpo no céu. Mas todos nós estaremos no dia de Cristo, nesse dia aqui, no dia da ressurreição, termina o estado intermediário, então corpo e alma juntam-se novamente. Tá certo, pessoal? Isso ficou claro para todo mundo? Então, tem textos que parecem antagônicos com outros textos, que parece que está acordado, o outro está dizendo que está dormindo, mas as duas coisas são verdade, porque se refere às duas partes do homem. Um está na terra, outro está no céu. Ok, vamos em frente. Nesse capítulo nós vamos estudar que Deus determinou um dia para julgar todas as suas criaturas para o louvor da sua glória. O objetivo desse julgamento é Deus vindicar a sua glória, é Deus vindicar a glória da sua misericórdia ao lado da glória da sua justiça. Ele não é apenas misericórdia, ele é justiça também. Então, naquele dia, a justiça dele precisa ser feita. Então, ele vai vindicar a sua justiça para sua própria glória e também ele vai salvar aqueles que não merecem, mostrando assim a glória da sua misericórdia. Vamos ler um texto aí, pessoal? Abram lá em Mateus 25. Vamos ler alguns versos aí? Mateus 25. Mateus 24, que seria bom, né? Mateus 24 é só sobre essa ressurreição, esse dia final aí, né? Mas vamos direto ao 25. Vamos ler dos versos 31 ao 34 e 41. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos ver o 31 a 34 e depois 41. Vamos ler todos juntos? Isso aí, todo mundo abriu aí? Então vamos ler. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Repararam algumas coisas interessantes aí, né? Não é só esse negócio de direita e esquerda, não, que é meio sintomático nesse texto. Porque eu não sei, mas é sintomático. Mas no primeiro verso que nós lemos aí, ele fala: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará onde? No trono da sua glória. Ou seja, o dia do julgamento final, ele vai estar no trono da sua glória. Ele quer apresentar a sua glória. Quem se lembra da primeira pergunta dos dois catecismos? São iguais. Qual o fim principal do homem? Qual a resposta?
Glorificar a Deus. Então esse é o objetivo, é dar glórias a esse Deus. Então ele vem vindicar a sua glória. Então ele vai estar sentado no trono da glória. Ali ele vai vindicar a glória da sua misericórdia, salvando aqueles que não merecem, e vai mostrar a sua justiça nos réprobos, nos ímpios. Ele vai mostrar o peso da sua justiça, a seriedade das suas promessas, a seriedade de tudo que ele prometeu fazer para aqueles que não é bem assim, eles vão empurrando de barriga, eu não tenho nada com isso, eu tenho outra religião, isso aí tudo vai acontecer com a religião dos crentes. Na minha religião não tem nada disso. Deus vai destruir todos os outros deuses. Não há meio termo, não tem como ficar no meio do caminho, não tem muro. Ou você está dentro ou você está fora. Nós já falamos que o muro faz parte lá do lado de fora. Não fique em cima do muro. Tá certo, pessoal? Nós vimos aí. Então, outra coisa que nós vamos aprender é que a segunda vinda de Cristo para julgar, ela é para julgar homens e anjos. Ela será como? Pessoal e corpórea. Ou seja, Jesus vem em matéria, ele vem fisicamente. Do mesmo jeito que ele foi visto subindo, ele vai ser visto descendo. Não vai ser algo assim etéreo, não vai ser algo assim, um vapor, alguma coisa, nada disso não. Ele vai descer, e ele vai descer em corpo físico, junto com todos os seus, aqueles que foram antes, tá certo? Além dos anjos, os santos anjos estarão descendo junto com ele também, tá certo? E os seus que estão descendo, obviamente, sem os seus corpos, porque eles descem justamente para receber os seus corpos. E também vamos estudar nessa lição que o juízo, ele foi entregue particularmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, a Trindade no seu conselho determinou que quem é o dono dessa justiça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vai fazer, ele é quem foi crucificado, ele é que foi cuspido, ele que foi perseguido, ele é que vai fazer justiça contra todos aqueles que pisaram no seu nome, contra todos aqueles que desprezaram a sua palavra. Quando a gente diz, olha, a gente lê a Bíblia e fala, as coisas são assim, a pessoa continua levando a vida como se não tivesse ouvido nada a respeito de Jesus. Quando a pessoa ouve a voz de Cristo sendo lida, sendo pregada, sendo explicada, e ainda assim ela permanece na dureza do seu coração, é como se ela estivesse chamando o próprio Cristo de mentiroso. Essas palavras que está dizendo aí não são bem verdade, não. Cristo falou isso aí, mas com que direito ele disse isso? Então eu não acredito nesses negócios aí, não. Isso significa desprezar a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, desprezar a inspiração do Espírito Santo. E isso é o que nós poderíamos chamar de blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há salvação. O desprezo da palavra, não há salvação, porque não há salvação fora da palavra. Não há salvação fora da palavra. Tá certo? O juízo incluirá todos os anjos caídos e todos os homens, justos e injustos. Todos os homens estarão lá. A Bíblia deixa bem claro, todos nós haveremos de comparecer. E cada um de nós vai responder por aquilo, por toda palavra frívola. Aí alguém pensa logo assim, opa, quer dizer que morremos, fomos para o céu, agora vamos voltar no dia do juízo para ouvir as nossas vergonhas? Para ser jogada na nossa cara ali as nossas vergonhas? Hein? Olha, é bem verdade que isso certamente está no caminho, está no radar, está aquilo que vai acontecer. Mas não será vergonha. E será motivo de glória. Deus vai usar tudo que nós fizemos como pano de fundo. Imagina um pano escuro e você quer apresentar uma coisa clara. Se você colocar uma coisa bem clara para apresentar aqui, ó, digamos que a minha mão tivesse a mesma cor da parede, você estaria vendo ela direito? Não. Mas se a parede mudar para fundo preto? Então, os nossos pecados serão esse fundo preto para enaltecer a glória de Deus, aquilo que Ele fez por nós, entendeu? Por isso que Ele vem para vindicar a glória da sua misericórdia. Você vai ver aquele plano de fundo cheio de sujeira e você vai enxergar com mais nitidez
a glória da sua misericórdia. Não vai haver tristeza. Aqueles que já morreram, aqueles que já foram para o céu, eles não vêm aqui para ouvir alguma coisa que vai entristecer o coração deles. Absolutamente nada disso. Não há tristeza mais depois que você passou desta. Se passou com Cristo, obviamente. Alguém diz que todos os caminhos levam a Roma, ou alguém já diz que todas as religiões levam aí a Deus, e eu tendo a crer que isso é verdade, mas o problema é como vai se chegar lá diante desse Deus, né? Como a pessoa vai chegar? Se ela chegou lá escorada em Cristo, tudo bem para ela, se não, ela vai responder diante de Deus, ela também vai se apresentar diante de Deus. Todos, mesmo aqueles que juram que Deus não existe, eles vão se ver diante desse Deus e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu não quis acreditar, mas Ele é o Senhor. E eles se ajoelharão, nem que tenha que ter o joelho quebrado para isso, mas todos se ajoelharão e dirão convictamente que Cristo é o Senhor, porque agora não há mais espaço para dúvida, nem para eles. O juízo será a respeito de pensamentos, palavras e atos, ou seja, vai abranger todas as coisas. Vamos seguir. Então, para cada uma daquelas partes lá, vamos ver rapidamente. Deus determinou um dia para julgar todas as suas criaturas, né? Embora a Escritura ensine que Deus possa visitar os homens no presente, com bênçãos e castigo, mesmo no presente ele já pode fazer isso. Mas também a Bíblia deixa claro que haverá um dia especial em que o Senhor executará um juízo definitivo e pleno, porquanto, está lá em Atos, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Cristo é aquele que é o responsável por todo o julgamento. E nós junto com ele, se você ler em 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver que nós julgaremos inclusive os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, logo nos primeiros versos. A segunda vinda de Cristo, para julgar homens e anjos, será pessoal e corpórea, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo voltará pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, vitoriosamente. Esse Jesus que diante de vós foi assunto ao céu, virá do modo que viste subir. Ou seja, do mesmo modo, ou seja, aqueles que estavam ali, viram fisicamente, eles tocavam nele enquanto eles subiam, ele estava fisicamente subindo ao céu. Por que nós podemos dizer isso claramente? Porque a Bíblia diz, quando ele chega para Tomé, Tomé, você duvidou, pega aqui do meu lado, vê aqui a marca do furo, aqui, ó. Pega aqui na minha mão, veja aqui na minha mão as cicatrizes dos cravos. Então, ele está fisicamente inteiro ali. E assim que ele subiu, e a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que ele vai voltar da mesma forma. O mesmo Jesus que subiu visivelmente até que uma nuvem encobriu, né? Ele voltará visivelmente sobre as nuvens do céu para buscar a sua igreja. O apóstolo Pedro disse que Jesus virá como ladrão. O que significa isso? Isso significa que ele virá inesperadamente, mas não secretamente, como muitos erradamente ensinam. A seita Testemunho de Jeová, que é uma divisão do Adventismo, ou o Adventismo é uma divisão deles, eu não sei como é que é ali, dividiram, foi para um lado ou para o outro. Eles advogam que Jesus já está no meio do povo aqui, andando secretamente. Ele veio em 1914. Será que ele veio para começar aquela primeira guerra que começou justamente nesse ano? Eu não sei. Mas eles advogam que ele veio naquele ano e está andando por aí secretamente. O que ele está fazendo, eu não sei. Mas aqui, o texto é claro, que ele, do jeito que você viu ele subir, você vai ver ele descer e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Isso você vai ver lá em Apocalipse 1, verso 7. Você vai encontrar isso lá. O juízo foi entregue particularmente ao Senhor Jesus Cristo. Todas as obras externas de Deus são obras trinitárias. Entretanto, a Escritura, o conselho da Trindade, atribui a Cristo, nós já lemos aqui o 25:31, tá certo? A função de julgar faz parte da exaltação de Cristo.
Agora Cristo vem para vindicar. Tudo aquilo que fizeram contra ele, agora vem vindicar a sua justiça. Tá certo? Então ele é a pessoa mais apropriada para julgar, de fato. O juízo incluirá todos os anjos caídos, todos os homens, justos e injustos, ou seja, todos os seres morais. Quem que são os seres morais? Aqueles seres que têm uma consciência. Aqueles seres que em si eles têm a lei de Deus. Por isso... Oi? Em si já sabem o que é certo. O que é certo e o que é errado. E eles serão julgados por essa lei que eles têm. Ah, mas e aqueles povos lá, perdidos lá no meio da Amazônia, nunca viram alguém civilizado? A Bíblia diz que sem a palavra de Cristo, ninguém pode ser salvo. E outro lugar, lá em Romanos 8:30, ele vai dizer, aos que predestinou, chamou. Se eles não foram chamados, você já entendeu aí como é que a coisa fica, não é verdade? E as pessoas também, você vai ver lá em Romanos 1:18, 1:20, que as pessoas reconhecem, o poder de Deus é reconhecido pelas coisas que foram criadas, mas eles não tomaram conhecimento, por isso são indesculpáveis. Você vai ver lá, depois você abre aí em Romanos 1:20, você vai ver que essas pessoas são todas elas indesculpáveis. E dentro da própria lei que Deus colocou no próprio ser humano, Deus gravou isso no próprio ser humano, você pode chamar isso de consciência ou não, lá no meio de um índio perdido lá, que nunca viu nada da civilização. Se o índio tocar na mulher do outro índio, vai ter problema, ele sabe que é errado. A tribo toda sabe que é errado. Se a tribo toda não vier em cima dele e prendê-lo, ele é um cara muito de sorte. Eles sabem que mexer com coisa do outro é errado. Então eles têm a própria lei, a lei de Deus, gravada no coração deles. Por isso, todos os homens são indesculpáveis, porque os atributos de Deus, que é justiça, isso aí seria falta de justiça, ele mexer com a mulher do outro, ele roubar o filho do outro, ele, sei lá. Então todas essas coisas já são vistas por meio das coisas que Deus fez. Então eles são, por isso, indesculpáveis. E, fechando, aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Não é isso que nós vamos ver lá em Romanos 8:30, salvo o melhor juízo? Então, aos que predestinou, chamou. Então, não tenha preocupações, que todos os eleitos de Deus irão ouvir a palavra num momento ou no outro. Mas preciso ouvir. Preciso ouvir a palavra. Não tem aquele negócio de sonhos que nos levam a Cristo. Eu tenho visto isso em alguns artigos de algumas pessoas que se converteram na África, em outros lugares, no Oriente Médio, apenas sonhando com Jesus Cristo, tiveram a vontade de caminhar 1000 quilômetros até chegar numa igreja para se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Sem que ninguém falasse do Evangelho para elas tomarem essa atitude. Aí todo mundo fala, oh, glória a Deus, que legal, que bacana. O que isso tem a ver com a palavra? Onde isso está escrito na palavra? Muito bonito, muito legal. Se fosse assim, seria uma maravilha. Não estaríamos perdendo missionários para guilhotina, para morte, sendo fuzilados por aí. É melhor a gente orar que Deus mande sonhos missionários, sonhos evangelistas, do que arriscar atrás da linha de fogo ali, da cortina de ferro ali que eles criam, cada um nos seus países, proibindo Bíblia, proibindo a pregação do Evangelho, arriscar ser morto. Não é melhor orar por sonhos assim? Mas lá em Romanos 10 ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo está escrevendo isso lá em Romanos 10 com a finalidade de mexer, sacudir aquele povo com relação à necessidade de fazer missões, de ir pregar o Evangelho em outros lugares. Se isso não fosse necessário, por que Paulo escreveria isso? Vamos pedir sonhos reveladores,
vamos pedir sonhos miraculosos, vamos pedir coisas assim, é melhor, né? E aqueles que advogam que aqueles que não ouviram a palavra serão salvos pelo fato de não ouvir, o melhor é esperar que os nossos filhos nunca ouçam, talvez que eles morram antes de ter a idade própria para poder entender essas coisas, então estarão todos salvos. Não é? Se a ignorância salvasse, seria assim, não seria? Se a ignorância salvasse, era melhor que os nossos filhos nenhum chegasse na idade da razão. Não seria melhor? Assim, pelo menos, você estaria garantindo a salvação deles. Mas não é assim. A Bíblia mostra que não é assim. Tá certo, pessoal? Vamos seguir em frente aqui. O juízo será a respeito de pensamentos, palavras e atos. Não vamos ler todos esses versos aí, mas todos serão julgados segundo a lei. Romanos 2, vocês verão isso lá. Essa lei que eu falei com vocês, que já está gravada no coração deles. Os pagãos serão julgados pela lei impressa em seu coração, é uma continuação do primeiro ponto, ou seja, está lá, no próprio coração deles. Romanos 1,20 vai dizer que eles são indesculpáveis por isso. Os que vivem sob o Evangelho serão julgados pelo Evangelho. A absolvição dos salvos será fundamentada na justiça de Cristo. Ou seja, não vai ser fundamentada em nada que eles fizeram. Ninguém pode dar nada pela sua própria salvação. Ninguém pode trocar alguma coisa com Deus. Deus não tem nada que você precisa, absolutamente nada. Se Ele te entregar a salvação, Ele o fez não porque você fez coisas boas. Não é por isso não, porque senão a salvação seria por obras. A salvação não seria de graça. A salvação não seria gratuita. Seria em função das suas boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Não salvam, porque as nossas melhores obras estão contaminadas com o pecado. O que de melhor poderíamos dar para Deus está contaminado pelo pecado, porque eu nasci em pecado me concedeu a minha mãe. Desde o ventre já estava contaminado com o pecado. E não é à toa que pessoas foram condenadas no ventre da mãe, ou até antes dele. Vamos lembrar de Esaú? Deus, antes deles nascerem, amou a Jacó e odiou a Esaú. É o que a Bíblia revela. Antes deles fazerem qualquer coisa, bem ou mal. E se você comparar a vida dos dois, o Esaú era melhor do que o Jacó. O Jacó era enganador, como o próprio nome diz, enganava até a sombra dele se ele pudesse. Não é verdade? Enganou o pai, enganou o sogro dele, enganou todo mundo que ele pôde enganar na vida. Né? Mas a salvação é pela graça, somente. Você está esquecendo do detalhe. Tem que chamar a atenção dele para o seu irmão mais velho. Então tem direito de fala. Todos têm. Deus que Deus aborreceu de Esaú e amou Jacó. E se você for perceber também, as coisas que os alvos desses são muito piores que as gerações. Sim, ele desprezou, né? Ele casou com mulheres canadenses e uma tormenta para Rebeca e para Isaac. Ele era Uma coisa terrível. desobediente, né? Depois que ele descobriu que Isaac e Rebeca não gostavam dessas mulheres, que ele fez? Para tentar achar que ia melhorar, foi casar com as filhas de Ismael também. Então, Deus sabe as coisas certas. Sim, com certeza, né? Não tem dúvida. E Rebeca já sabia dessa situação, que Deus falou para ela. Mas, de qualquer forma, não há mérito envolvido na nossa salvação, nem na salvação de ninguém. Não há mérito envolvido. Se há um mérito envolvido, é o mérito do Senhor Jesus Cristo. Porque todos são igualmente pecadores. Você lê lá o Salmo 53, Salmo 14, vai dizer, não há quem faça o bem, não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós estamos contaminados da mesma forma. Por isso que a salvação é por graça. Somente graça salva, nada além da graça. Vamos seguir aqui para o primeiro ponto. Então, eles amam. Mas os salvos, eles têm o arrependimento. Sim. Então, eles... pode ser que eu seja morto, assim, subitamente a pessoa, e tem um arrependimento ali, imagino eu.
Mas habitualmente o salvo ele vai demonstrar a santificação. Sim, A santificação. com certeza. Então, se você não vê isso, já é um indício de que aquela pessoa não... É porque o arrependimento, sem essa volta para a santificação, ele, na verdade, ele é chamado só de remorso. Vamos pensar no arrependimento, entre aspas, de Judas. Ele sentiu o mal que ele fez? É claro que ele sentiu. Ele percebeu que ele fez tudo errado? Percebeu. E o que ele fez? Ele voltou para se suicidar, não para pedir socorro, não para pedir perdão, não para reconhecer nada diante de Cristo. Ele reconhecia que ele era mau e ele foi suicidar-se, mas ele não quis saber do arrependimento verdadeiro, que é uma mudança de rumo na vida. Pedro pecou naquele mesmo dia tão mal quanto Judas. Pedro negou 3 vezes, eu não conheço esse homem. Vira essa boca para lá, vocês estão falando que eu conheço Jesus? Nem pensar. Eu não sou desse time aí. Não foi isso que fez Pedro? 3 vezes. Mas ele... Você quer traição maior do que essa? Essa covardia de Pedro? Mas quis Deus que, pela graça, não porque Pedro fosse melhor do que ninguém, porque a salvação é pela graça. Então ele salvou a Pedro a si mesmo. Não é porque Pedro procurou arrependimento. É porque a Bíblia fala que o arrependimento é uma graça de Deus. Então aqueles que recebem o arrependimento, recebem um dom de Deus, recebem a graça de Deus. Ninguém se arrepende de modo próprio. As pessoas só se arrependem se forem levadas pelo próprio Cristo para isso, pelo próprio Espírito de Deus a isso. Então, Deus é quem te leva ao arrependimento. Ele dá os eleitos. Exatamente, e só os eleitos de Deus, tá certo? Só os eleitos de Deus. Então vamos seguir. Agora sim, vamos entrar no primeiro ponto. Acho que não vai dar tempo de a gente concluir essa lição hoje, não. Nós vamos ter que continuar nela no domingo que vem. Vamos então pelas partes? Roger, vamos pelas partes então? Olha aqui, o primeiro ponto aí dos 3 que nós temos nesse capítulo. Bom, pessoal, o primeiro ponto que nós temos, ele diz o seguinte: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo, ou seja, o poder e o juízo foi totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, aqueles anjos que pecaram, não somente eles, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra. Elas comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então todas as pessoas haverão de comparecer nesse dia. Mas como nós já dissemos aqui, o crente não comparece no julgamento para a vergonha, mas para um momento de glória dele ali também, uma glória derivada da glória de Deus, obviamente. Mas ele agora, estando em Cristo, esse vai ser um momento de maior felicidade. E ali vai ser um momento de demonstração. É um momento em que Deus quer mostrar para todo mundo a glória da sua misericórdia. Então, quando um desses eleitos de Deus se apresentar lá e for apresentado os pecados dele, e ainda assim ele é salvo, esse homem vai ficar cheio, vai ficar tremendamente contente para ver que a misericórdia de Deus é ainda maior do que ele próprio pensava que é. Imagina isso. Então vai ser um momento glorioso para todos aqueles que tiverem o privilégio de estar do lado certo, lado direito. Segundo o texto, não, segundo o texto, lado direito. Eu não estou falando nada que está fora da Escritura. Vocês que estão pensando aí. Mas vale também. Vamos lá.
Vamos ver por parte, então. Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo. Vamos ver alguns versos. Atos 17, 31, nós já lemos. Lê de novo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, se está escrito, é melhor crermos, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso que diz aí? Ele determinou. Não há o que brigar. Então, assim será. Um homem, por exemplo, que nunca praticou a graça, aí no seu leito de morte se arrepende. O homem que nunca praticou o quê? A graça. A graça a Deus, que é a salvação. Nunca foi grato. Nunca demonstrou gratidão. Porque dar a graça não é você fazer as coisas para Cristo, tipo assim, você evangelizar, você passar a palavra. E nunca fez. Aí no seu leito de morte se arrependeu. E ele pode ser salvo. Claro, pode. Nós já citamos aqui. O que o ladrão na cruz fez durante a vida inteira dele? Só roubou. Na última hora, na hora dele, como dizem por aí, né? Levar de arrasta para cima, né? É isso que o pessoal diz aí. Na hora dele morrer, ele creu. Que prejuízo ele teve no céu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para desenvolver melhor isso, depois leia a parábola dos trabalhadores ali, como é que é? Dos trabalhadores da vinha. Depois você procure aí, onde, naquela parábola, o dono ali daquela vinha, ele está precisando de trabalhadores, de muitos trabalhadores. E no início do dia ele contrata esses trabalhadores para trabalhar ali o dia inteiro e promete, vamos dizer aqui, um denário, que seja um dinheiro lá, o salário de um dia. Tá certo? Prometeu para aquele trabalhador. Ele começou a trabalhar ali 6 da manhã, vai trabalhar até 6 da tarde. 12 são as horas do dia. Aí lá pelas 9 horas da manhã, ele encontrou outros trabalhadores, e a vinha dele é grande, está precisando de mais gente. Ele foi lá e contratou esses outros. E depois, ao meio-dia, a mesma coisa. Às 3 da tarde, a mesma coisa. O expediente vai acabar às 6. Às 5 da tarde, passado das 5, ele contratou mais trabalhadores, na última hora. E na hora de pagar, ele mandou chamar os que foram contratados por último. Os que foram contratados por último trabalharam menos, trabalharam 1 hora só. Talvez menos. Eles foram contratados na última hora, então... E o que aconteceu? Paga esse aí 1 denário. E os outros? O que os outros pensaram? Opa, trabalhei 12 horas, eu vou ganhar 12. Mas, peraí, mas ele prometeu 1 lá no começo, né? Mas eles começaram a achar isso. Aí quando veio o outro que trabalhou metade do dia, paga esse aí 1 denário. Quando veio o outro que trabalhou o dia inteiro, 1 denário. Qual o prejuízo daquele que entrou na última hora? Nenhum. Qual o prejuízo dos outros? Nenhum. Combinado é o combinado. Não é que manda. Alguns ainda reclamaram lá. Ainda bem que é só uma parábola, mas a verdade é que não importa se a pessoa, enquanto ela respira, a chance de salvação para ela. Isso do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista de Deus, ele sabe quem é salvo antes da fundação do mundo. Mas para nós, enquanto uma pessoa respira e ela ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ela é um campo missionário, enquanto ela respira, mesmo que você saiba que, ainda que você convença ela de uma coisa, ela vai morrer. O médico já falou, isso aí não dura mais um dia, talvez menos, mas ele ainda é um campo missionário. E se ele for salvo, qual vai ser o prejuízo dele do outro lado? Nenhum. Todos estarão fazendo parte da mesma família. Todos estarão igualmente salvos. É claro que as nossas obras ganham galardões,
Mas a Bíblia não explica exatamente. Olha o primeiro sinal aí, pessoal. Olha o primeiro sinal aí. Deixa eu cancelar aqui. Está acabando. Entendeu? Então a Bíblia não estabelece o que são esses galardões. Não sei se é ficar mais perto do trono, não sei se é mais facilidade de pular de um planeta para o outro. Não sei o que é. Que facilidades, que honra maior eles terão. Mas vocês já viram aquela figura do cálice cheio? Tem um cálice desse tamanho, está cheio até aqui. O outro cálice é desse tamanho, está cheio até a boca. Qual deles que vai se sentir mais cheio? Hein? Nenhum. Todos estão completamente cheios. É assim que nós vamos nos sentir lá. Não importa que o cálice do apóstolo Paulo seja maior do que o nosso. Não importa isso. Todos vão se sentir completos, sem falta de coisa alguma. Inveja não entra lá, não vai sentir nem um pouquinho de ressentimento, de inveja pelo fato do outro estar lá. Isso não vai existir lá. Vai existir prazer amplo, total, absoluto, assim, o tempo todo. Alegria indizível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais... Nem jamais se contou ao homem, né? Como é que é? O mortal, como é que é? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ali vai ser um tempo de glória somente, onde nós vamos continuar aprendendo e nos surpreendendo e tendo motivos de nos admirar com Cristo todos os dias, nos admirar mais todos os dias, por uma eternidade, porque Ele é inesgotável. Imagina estar lá, que maravilha. Gente, nós vamos voltar a esses pontos tudo na semana que vem, tá certo? Nós vamos voltar, não é voltar os pontos todos, nós vamos começar de onde nós paramos. Nós paramos no primeiro ponto, então vamos começar do primeiro ponto. Aí o capítulo 1 fica para o outro domingo, tá certo? O capítulo 1 que vai tratar da escritura, que vai tratar da palavra, que vai tratar da interpretação da palavra, essas coisas assim, da importância, da autoridade da palavra. Então esse, vocês vão preparando aí, que fica para o outro domingo ainda, tá certo? E eu diria que é um dos mais importantes, porque sem a base da escritura, todo esse resto, não vale nada. O que você saberia de Cristo Jesus se não fosse pela palavra? Então, a maneira que você reputa a palavra é a maneira que você reputa o próprio Deus. Pessoal, silêncio um pouquinho. A maneira que você reputa a palavra, ela nunca vai ser maior do que a maneira que você reputa o próprio Deus. Se você dá uma importância menor para a palavra como papel aceita tudo, o próprio Deus não pode ser maior do que isso. Por quê? Porque é a palavra que nos apresenta esse Deus. É através dela que nós chegamos a Deus. Alguém queria falar aí? Eu tenho uma dúvida da aula passada, né, professor? Sim. Vamos tentar, pessoal. É porque quando o ladrão da cruz, ele fala que ele reconhece, né, Jesus, e Jesus fala que hoje ele vai estar com ele no reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. No paraíso, ele fala hoje. Aí a minha dúvida, porque depois lendo, eu vi que quando Jesus ressuscita, ele encontra Maria Madalena e comenta que ainda não subiu ao Pai. Quando ele fala hoje, então, ele não tinha subido ainda, como que eu fiz essa dúvida? Vamos pensar aqui. O mesmíssimo paradoxo, a mesma coisa que nós falamos aqui a respeito dos que dormem e dos que estão... as pessoas estão dormindo ou elas estão vivas e ativas? Lembra dessa tensão aí? Tem texto que diz que elas dormem, tem texto que diz que elas estão vivas e ativas. Mesma coisa. Quando ele diz que ainda não foi, é porque o corpo dele ainda estava na terra, não saiu da terra. Então ele se refere ao corpo. Sim, ou se refere a ele próprio, porque ele só é completo agora, corpo e alma. O homem só é completo, corpo e alma. Quando ele morreu, ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Nós também somos assim. Quando morremos, nas mãos de Deus, entregamos o nosso espírito, mas o nosso corpo fica aqui.
Então, nós só somos nós, corpo e alma. Ainda que a nossa consciência pode estar lá conversando com Deus, como de fato aquele ladrão estava em espírito ali, conversando com o Senhor Jesus Cristo no paraíso. Porque falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na verdade, nós não vimos no Monte da Transfiguração Moisés e Elias conversando com Jesus em espírito. Em espírito. Tá certo? Então, quando Jesus fala que ele ainda não tinha ido, é porque o corpo dele ainda estava na terra. Vamos orar então, para nós terminarmos?